A obra se chama Diálogo, é uma pesquisa antiga, já continuidade da escuta, que estreou em 2022 no Sertão do Pajeú, em Pernambuco. As duas obras nascem de uma necessidade minha, social, de uma percepção, né, sensível, né, do que me atravessa como artista e como pessoa, né. Então, depois da escuta, que também foi personificada, é uma marionete, uma buscadora de orelhas, nasce o diálogo, né. Mas o diálogo também é uma homenagem a um artista que é uma referência para mim, que se chama Naná Vasconcelos. É um músico, compositor brasileiro, falecido já, e que esse ano completou, se ele estivesse vivo, completaria 80 anos. Esse é o diálogo. Ele não é o Naná Vasconcelos, ele é um ancião, atemporal, é como se ele fosse uma árvore. Eu brinquei muito com essa existência da árvore dentro dele, né? Então é uma raiz de um eucalipto e essa raiz, ela se ramifica na expressão facial da marionete, né? Dessa cabeça de marionete, né? Então todas essas veias aqui construídas é como se fosse essa raiz, né? É a árvore ao contrário, né? A parte subterrânea vira a parte aérea, né? Como numa música do Naná, que é O Meu Chapéu tá no alto do céu, né? Então é o topo da cabeça que se conecta com o etéreo, né? Então tem essa brincadeira, né? Então não é o Naná, mas ele conhece o Naná Vasconcelos. Toda a gestualidade dessa marionete é construída a partir da movimentação e do tempo, né, de respiração, da gestualidade, da relação com os instrumentos, com a música e com o corpo. Além disso, a cabeça do diálogo foi construída com 3 camadas. A primeira camada é uma camada de um papel frágil, de um presente que eu recebi de um amigo da Coreia, e eu guardei por 9 anos esse papel. Então é a primeira camada frágil. A segunda camada é um tecido de linho muito usado por mim, de muitos anos, que é a camada afetiva, né? E a terceira camada é de uma planta de proteção que eu cultivo aqui na minha casa, no meu ateliê, que chama Comigo Ninguém Pode. Que ela foi seca, foi transformada numa fibra que é parecida com papel, e é a camada que chega, né, ao interlocutor, é a camada que comunica, é a última camada. Eu defendo que a marionete ela sinta, que ela possa expressar a emoção dela através da pele. Trazer a raiz, né, para a superfície, né, apontando para o céu, é trazer a possibilidade do diálogo, né? A raiz é o meio de comunicação das árvores. As árvores se comunicam pelo subterrâneo. Tanto todos os fungos, todos os nutrientes, comunicação intangível, né? Então eu trouxe também a raiz para a cabeça para isso, né? Para a marionete se comunicar com os músicos, né? Os outros criadores da obra, né? Que são 3 músicos. Então tem essa inversão. Muita gente fala, tem que aterrar, né? Você aterra, o ator aterra, o dançarino aterra, né? A marionete também, mas aqui a proposta é o etéreo também. O processo de construção da cabeça é um processo de fazer e desfazer, né? Gosto muito de trabalhar o efêmero. Então,
No diálogo foram feitas 10 cabeças e elas foram destruídas, né? Elas foram feitas e refeitas, feitas, colocadas em movimento, refeitas, colocadas em movimento e destruídas. Eu gosto muito disso, de fazer e desfazer a cabeça. Até que eu cheguei nessa raiz, e essa raiz ela propôs toda a forma desse rosto, dessa cabeça, dessa expressão. O olhar da marionete é um olhar construído, é um olhar transplantado. É como se eu transplantasse os meus olhos de carne para os olhos da marionete. Isso é muito importante. Para mim, 70% da marionete é construída pelo olhar. Então, a constituição desses olhos, no caso do diálogo, foram olhos bordados. Eles são construídos com o mesmo tecido da segunda camada, que é o linho, né? A pedrinha brilhante foi encontrada no mercado de pulgas na Alemanha. E o bordado é o bordado da profundidade, né? É a construção da profundidade do olhar, antes dele ser colocado em movimento, né? No estado cinético. A pálpebra também, ela dita o horizonte, né? da marionete. Então, o olhar é 70% da construção do movimento, né?